Tremembé era um hotel, afirma escritor que cumpriu pena no presídio dos famosos. Preso por fraudes em licitações em 2017, Assir Filó cumpriu parte de sua pena na penitenciária segunda de Tremembé. A experiência deu origem ao livro Diário de Tremembé, o presídio dos famosos, obra que reúne relatos sobre o cotidiano de detentos de grande repercussão nacional, como Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Lindenberg Alves, Misael Bispo e Roger Abdelmaci. Segundo Filó, a realidade vivida na unidade desafiava os estereótipos de violência frequentemente retratados pela mídia sobre o sistema prisional brasileiro. O escritor destaca que, ao contrário do cenário de caos comum em outros presídios, os detentos de Tremembé contavam com mais comodidades e acesso a um número maior de iniciativas de ressocialização. A unidade, oficialmente denominada Penitenciária Segunda José Augusto César Salgado, ganhou notoriedade não apenas por abrigar presos de casos mediáticos, mas também por receber ex-policiais e detentos que corriam riscos em outros presídios. Para se ter uma ideia do contraste com o restante do sistema, enquanto São Paulo enfrenta uma superlotação severa, com cerca de 221 mil detentos para 156 mil vagas, segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Senapen, a P2 de Tremembé opera abaixo da capacidade, abrigando 337 presos em um espaço projetado para 584. Na visão de Filó, que acaba de lançar um novo livro intitulado O Coveiro de São Paulo, eu matei mais de 1.000 pessoas, inspirado em um companheiro de cela. A unidade funciona como um modelo extraordinário de ressocialização, apostando em oficinas de trabalho, além de atividades culturais e esportivas. Apesar da fama de presídio dos famosos, a penitenciária atravessa um período de reestruturação. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, nomes como Robinho, Thiago Brenan, Rony Lessa, Fernando Sastre, Walter Delgatti Neto e Roger Abdelmaci foram transferidos para outras unidades, com destaque para a Penitenciária Segunda de Potim. O movimento de mudança coincidiu com a repercussão da série Tremembé, lançada pelo Prime Video em outubro de 2025, que explorou a rotina, as disputas de poder e as alianças formadas dentro dos muros da prisão. É fascinante como a figura de Assir Filó consegue transitar entre o mundo da política, o do crime e o da literatura de uma forma tão peculiar. Quando olhamos para a trajetória desse ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos em São Paulo, percebemos que a sua estadia na Penitenciária Segunda de Tremembé não foi apenas um cumprimento de pena, mas um mergulho antropológico em um dos ambientes mais vigiados e comentados do Brasil. Filó, que teve uma carreira política marcada por ascensões rápidas e quedas abruptas, sempre foi um personagem de fala fácil e articulação política, características que, curiosamente, ele parece ter levado para dentro dos muros do sistema prisional. Sua trajetória começou muito antes das fraudes em licitações que o levaram à condenação em 2017. Ele era um nome forte na política da região do Alto Tietê, e ver alguém com esse histórico de poder circular entre figuras como Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos ou até mesmo o ex-médico Roger Abdelmaci, nos dá uma dimensão de como o presídio de Tremembé sempre funcionou como uma espécie de ilha isolada dentro do caótico sistema carcerário paulista. O que me chama a atenção na narrativa de Filó, e que ele reforça em seu novo livro sobre o Coveiro, é essa tentativa de desmistificar o que a sociedade imagina ser um presídio. A ideia de que Tremembé seria um hotel, como ele mesmo pontua, vai muito além de uma provocação. Ela toca na ferida aberta das desigualdades do nosso sistema penal. Enquanto o Brasil discute superlotação, condições subhumanas e a facção que domina o pavilhão, Tremembé sempre foi o refúgio dos detentos que, por motivos variados, seja pela natureza do crime, que costuma gerar muita rejeição entre a massa carcerária comum, ou pela própria condição de ex-agentes da lei, não poderiam sobreviver em uma unidade de convívio geral. É uma estrutura que, por definição, é mais organizada, mais silenciosa e, ironicamente, muito mais produtiva em termos de atividades do que a média das unidades prisionais brasileiras. Ao analisar o contexto do que Filó descreve, percebemos que ele se tornou um observador privilegiado. Ele viu de perto a rotina de Lindenberg Alves, o homem que chocou o país no caso Eloá, e acompanhou a vida de Misael Bispo, o ex-policial condenado pelo assassinato de Mércia Nakashima. Essas pessoas não são apenas nomes de manchetes policiais, para Filó, eram colegas de cela, parceiros de oficinas de trabalho ou vizinhos de ala. Isso traz um peso diferente para a leitura de qualquer relato sobre o presídio. É como se ele estivesse nos contando o avesso de um tapete cujas cores a gente conhece muito bem,
mas cuja trama, o entrelaçamento dos fios, a gente nunca tinha parado para observar. E essa curiosidade, esse voyeurismo que o público brasileiro tem sobre o que acontece atrás das grades, foi o que alimentou o sucesso da série lançada pelo Prime Video recentemente. A dramatização daquelas paredes serviu para reforçar o imaginário coletivo, mas o relato de quem esteve lá, como Filó, traz uma camada de crueza que a ficção, por vezes, tenta suavizar ou romantizar. A correlação entre o passado de Filó e o momento atual é, no mínimo, irônica. Ele saiu da gestão pública, onde as decisões administrativas afetam a vida de milhares, para ser um detento em uma unidade que, segundo ele mesmo, funciona como modelo de gestão eficiente. É quase como se, na privação da liberdade, ele tivesse encontrado um objeto de estudo mais interessante do que o próprio governo municipal. E agora, com a transferência de nomes de altíssima periculosidade e repercussão, como Robinho, Thiago Brenan e Rony Lessa, para Potim, a sensação que fica é a de que o capítulo Tremembé, como centro nervoso dos detentos famosos, está sendo reescrito. A mudança de endereço desses prisioneiros de alto nível para Potim não é apenas uma movimentação logística da Secretaria de Administração Penitenciária, é o fim de uma era simbólica. Tremembé durante décadas foi o endereço oficial do crime mediático, o lugar onde a imprensa ia buscar o ângulo diferente da tragédia. Na minha visão, o que acontece agora é um reflexo direto da necessidade do Estado de diluir o peso simbólico que essa unidade adquiriu. Manter todos esses nomes sob o mesmo teto, em um ambiente que, como diz o próprio Filó, permite um nível de organização maior, acabava criando uma aura de exclusividade que, para a justiça, talvez tenha se tornado um problema de imagem ou de segurança a longo prazo. Eu particularmente acho que a ressocialização mencionada pelo ex-prefeito é um tema complexo. É fácil falar em oficinas e esportes quando a população carcerária é composta por pessoas que têm ou tiveram recursos, advogados de ponta e uma estrutura de apoio externo que a grande massa dos detentos brasileiros, na sua maioria jovens, negros e sem acesso à defesa qualificada, jamais sonhou em ter. O modelo de Tremembé funciona, sim, mas ele é, antes de tudo, um modelo de exceção. Quando Filó escreve sobre o coveiro de São Paulo, ele parece querer manter o pé na temática que o tornou um autor lido, o submundo das relações humanas em situações extremas. Ele usa a sua experiência de vida, que foi do gabinete da prefeitura à cela de prisão, para tentar dar voz a personagens que a sociedade prefere esquecer ou, no máximo, rotular como monstros. É uma abordagem corajosa, mas que também nos força a encarar o que é o sistema penal. Será que o objetivo da prisão é punir, isolar ou realmente tentar transformar? A fala de Filó sugere que, pelo menos em Tremembé, existia uma estrutura que tentava ir além da simples punição, mas o custo disso, o debate sobre se é justo ou não que detentos de crimes bárbaros tenham acesso a esse tipo de tratamento, é algo que a sociedade brasileira nunca resolveu. O que esse momento representa para a história dessas pessoas? Para os que foram transferidos, representa uma nova adaptação, um novo jogo de poder em um ambiente que talvez não tenha o mesmo histórico de hotel que Tremembé teve. Para Sir Filó, representa a consolidação de uma nova carreira, a de cronista do sistema carcerário. Ele conseguiu converter o pior momento da sua vida pessoal em um produto cultural que, queiramos ou não, nos ajuda a entender um pouco melhor o que acontece atrás dos muros que a maioria de nós espera nunca ter que atravessar. A série do Prime Video pode ter trazido a curiosidade para o grande público, mas são relatos como os de quem vivenciou aquilo na pele, com suas contradições e seus olhares enviesados, que nos permitem ter uma visão mais completa da história. No fim das contas, a mudança de ares do sistema penitenciário paulista com a transferência desses nomes mediáticos é apenas a ponta do iceberg de uma discussão muito maior sobre o encarceramento no país. Enquanto a gente foca na vida dos famosos, o sistema como um todo continua superlotado e muitas vezes invisível para quem não está lá dentro. O relato de Filó serve como um lembrete de que dentro das celas, independentemente de quem as ocupa, existe uma organização, uma hierarquia e uma vida acontecendo, mesmo que a gente prefira fingir que não. A minha conclusão, observando essa movimentação toda, é a de que a fama, até mesmo a fama de um presidiário, tem prazo de validade. Quando a luz da mídia se desloca, o que sobra é a estrutura bruta do Estado, e é aí que a gente percebe que, para além dos nomes que ocupam as manchetes, o desafio de gerir o sistema prisional brasileiro continua sendo um dos maiores buracos negros da nossa gestão pública. E é exatamente por isso que é importante ler o que pessoas como Sir Filó escrevem, não porque eles sejam heróis, mas porque eles viram de dentro, uma engrenagem que a maioria de nós prefere ignorar até que seja tarde demais.
E aí, pessoal, olha, 2026 começando com tudo. Eu quero agradecer a sua audiência. Não sei se é a primeira vez que você vem no meu canal, mas tem notícia toda hora, hein? Eu posto notícia, ela aparece a notícia, 5 minutos já está aqui. Então, a notícia é uma riqueza. É melhor do que muitos canais fúteis que a gente vê e não tem nada para oferecer. Esse canal tem notícia de verdade, atualizada, notícia confirmada, notícia que é real. Então, isso é bom porque você fica informado. Como é que você me agradece? Se inscrevendo, deixando um like. O like e o comentário também ajuda demais. Eu ainda vou responder seu comentário agora mesmo. Comenta aí para você ver. Comenta para você ver se eu não respondo.